Prepare-se para uma jornada pelas profundezas das prisões mais temíveis do mundo. Aqui, cada cela conta uma história de desespero e cada corredor ecoa com os sons de um passado sombrio. Vamos desvendar os segredos desses estabelecimentos que, longe de serem meros locais de reclusão, se tornaram sinônimos de terror e desolação. E se você está pronto para esta aventura, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Vamos começar. 1. Prisões na pandemia. O calabouço da contaminação. Imagine um lugar onde o distanciamento social é tão inalcançável quanto a própria liberdade. Durante a pandemia, as prisões se transformaram em verdadeiros caldeirões de contaminação. A superlotação e a ausência de medidas sanitárias adequadas criaram o ambiente ideal para a disseminação do vírus. Em celas lotadas, os presos enfrentaram um inimigo invisível, transformando cada respiração em um verdadeiro jogo de roleta russa com a saúde. A pandemia nas prisões acabou por se tornar uma sentença antecipada para muitos detentos. Em meio à crise de saúde, as celas superlotadas e as condições precárias transformaram-se em um terreno fértil para o vírus, acelerando um destino fatal para aqueles já condenados pela justiça. A cada dia, as estatísticas de mortes cresciam, não apenas refletindo um colapso na saúde pública, mas também revelando uma realidade onde a pena de prisão, para alguns, se converteu em uma condenação à morte não decretada. Essa situação caótica não apenas exacerbou o medo e a tensão dentro das prisões, mas também levantou questionamentos sobre a capacidade do sistema prisional de salvaguardar a vida e a saúde dos detentos. A pandemia, nesse contexto, não foi apenas uma crise sanitária, mas também um espelho das falhas estruturais profundas do sistema, onde a falta de preparo e atenção transformou as prisões em cenários de uma tragédia anunciada. 2. Alcatraz, a Ilha da Desesperança. Alcatraz, uma palavra que ressoa com um misto de infâmia e mistério. Situada na imponente Baía de São Francisco, esta ilha-prisão se tornou o pesadelo e a obsessão de criminosos notórios. Famosa por abrigar figuras lendárias do crime como Al Capone, a verdadeira aura de Alcatraz ia além de seus detentos famosos. Era a sua natureza inescapável que a tornava verdadeiramente temida. Rodeada por águas geladas e turbulentas, Alcatraz se erguia como uma fortaleza impenetrável. Diziam que as correntes marítimas eram tão fortes e traiçoeiras que qualquer tentativa de fuga seria um mergulho na própria morte. Mas o que realmente cativa a imaginação são as histórias e lendas que permeiam suas paredes de concreto. Há relatos de túneis secretos, planos de fuga engenhosos e até mesmo de fantasmas que vagam pelos corredores à noite. A mais famosa tentativa de fuga, envolvendo Frank Morris e os irmãos Englin, permanece envolta em mistério até hoje. Eles conseguiram escapar, mas será que sobreviveram às águas mortais da Baía? Alcatraz não é apenas uma prisão, é um caldeirão de histórias não resolvidas, teorias conspiratórias e segredos obscuros. A ilha também era conhecida por suas condições de vida severas. Os detentos enfrentavam um regime rigoroso, com regras estritas e punições severas. A solidão era uma constante, com muitos passando longos períodos em confinamento solitário, o que apenas alimentava a aura sombria da prisão. Hoje, Alcatraz é um museu e um marco histórico, mas as histórias e lendas que deixou para trás continuam a fascinar e aterrorizar. Visitantes relatam sensações estranhas e inexplicáveis ao caminhar pelos mesmos corredores que outrora abrigaram alguns dos criminosos mais temidos da América. Alcatraz não é apenas um lugar no mapa, é um capítulo vivo da história criminal, um enigma que continua a desafiar o tempo e a imaginação. 3. San Quentin, o antro da brutalidade. Essa é uma verdadeira joia do sistema prisional americano, mas não do tipo que você gostaria de encontrar. É mais como um monumento imponente à violência e ao rigor extremo. Imaginem só, uma história que é praticamente um livro de contos sombrios, manchada por execuções que gelariam o sangue e rebeliões que parecem saídas de um filme de suspense. Essa prisão, meus amigos, é como um espelho gigante refletindo um sistema que, vamos ser sinceros, muitas vezes parece mais interessado em punir do que em realmente reabilitar. É como se as paredes de San Quentin tivessem ouvidos e olhos, absorvendo e testemunhando histórias de desespero que fariam qualquer um estremecer. E as grades, essas grades implacáveis, são como as páginas de um diário antigo, guardando segredos de um passado sangrento. Cada canto de San Quentin tem uma história para contar, algumas de arrepiar, outras de fazer refletir. É um lugar que, de alguma forma, se tornou um personagem por si só na história do sistema prisional. E mesmo que hoje em dia seja um pouco diferente,
As sombras de seu passado ainda ecoam pelos corredores, lembrando a todos que a linha entre justiça e vingança pode ser mais tênue do que imaginamos. 4. Ilha de Rikers, o ciclo vicioso da violência. Esse lugar é praticamente um universo paralelo, onde a realidade supera qualquer ficção policial. Aqui, os guardas não são apenas figuras de autoridade, mas protagonistas de um drama onde o poder e a força são os verdadeiros reis. A violência, infelizmente, é tão comum quanto as queixas sobre a comida, que, convenhamos, está longe de ser um banquete gourmet. Neste cenário, as tentativas de reduzir a violência, especialmente as facadas, são como enxugar gelo. Parece que em Rikers, a tensão é uma constante, como uma corda bamba prestes a arrebentar a qualquer momento. É um lugar onde a lei do mais forte prevalece, e a luta pela sobrevivência é o esporte diário. Os corredores de Rikers são como palcos de um teatro sombrio, onde cada dia traz um novo ato de desafios e confrontos. A prisão se tornou um símbolo de um sistema prisional que balança perigosamente entre a manutenção da ordem e a anarquia. Em Rikers, a vida é um jogo de xadrez humano, onde cada movimento pode ser decisivo, e a estratégia de sobrevivência é a chave para continuar no jogo. 5. ADX Florence Supermax, o limite do isolamento. Conhecida como o ponto final no mapa do sistema prisional americano para os criminosos mais temidos, é a personificação do isolamento extremo. Neste lugar, o confinamento solitário transcende a ideia de punição. Ele se torna um estilo de vida, uma realidade inescapável para aqueles que cruzam seus portões. Nas profundezas de suas instalações, as celas se transformam em mundos isolados, onde o silêncio e a solidão são os únicos companheiros constantes. É um lugar que desafia a própria essência da natureza humana, questionando até onde pode ir a punição antes de se tornar uma tortura para a mente. ADX Florence é mais do que uma prisão. É um laboratório vivo que revela os efeitos brutais do isolamento prolongado na psique humana. Aqui, as paredes não apenas confinam corpos, mas também ecoam com as consequências silenciosas de mentes que lutam para manter a sanidade em um oceano de solidão. Este lugar levanta um espelho sombrio diante da sociedade, refletindo as profundas questões éticas e morais sobre os limites da justiça e da humanidade no sistema prisional moderno. 6. La Santé, a hierarquia do desespero. Na prisão de La Santé, localizada no coração de Paris, a realidade se entrelaça com as páginas de um romance sombrio. Este lugar é um verdadeiro microcosmo, onde o poder e o desespero dançam em um ritmo implacável. Com uma hierarquia que parece mais rígida do que as próprias paredes de concreto que a cercam, La Santé se revela como um palco onde a luta pela sobrevivência é o ato principal. Dentro desses muros, os detentos vivem uma realidade que desafia a compreensão humana. Confinados em um ambiente que sufoca não apenas o corpo, mas também a alma, cada dia é uma batalha onde a dignidade muitas vezes se torna a primeira baixa. Em La Santé, a vida não é apenas uma questão de passar o tempo, mas uma luta constante para manter a própria humanidade diante de condições que desafiam a razão. Este lugar, com suas regras severas e atmosfera opressiva, é um lembrete sombrio de que, mesmo nas cidades mais belas, existem cantos escuros onde a luz da esperança e da compaixão luta para penetrar. La Santé não é apenas uma prisão, é um reflexo de um sistema que, em sua busca por controle e ordem, às vezes esquece da essência da humanidade que reside em cada um de seus habitantes. 7. Diyarbakir, a injustiça sem idade. Um nome que ecoa nas sombras da injustiça na Turquia. Esta prisão não é apenas um edifício de concreto e aço, mas um símbolo pungente de brutalidade e desumanidade. Conhecida por uma prática perturbadora de encarcerar até mesmo crianças, Diyarbakir se destaca como um lembrete arrepiante de que, em certos cantos do mundo, a justiça perde seu significado e se torna uma mera ilusão. Neste lugar, as paredes não apenas confinam corpos, mas também histórias de injustiças que desafiam a compreensão. A violência e a corrupção reinam supremas, agindo como guardiãs implacáveis que sufocam qualquer sopro de esperança. Em Diyarbakir, a esperança é como um raio de sol em uma cela escura, rara e fugaz. A prisão se torna um espelho sombrio de um sistema que falhou em sua essência mais fundamental: proteger os inocentes e reabilitar os desviados. Em vez disso, Diyarbakir se tornou um abismo, onde a dignidade e a humanidade são frequentemente esquecidas. Um lugar onde a injustiça não tem idade e a misericórdia parece ter sido banida. É um lembrete contundente de que, em alguns lugares, a luta por justiça e humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer. 8. Sabaneta, o caos venezuelano.
Um nome que, na Venezuela, tornou-se sinônimo de um turbilhão de caos e violência. Esta prisão não é apenas um conjunto de celas e corredores. É um verdadeiro barril de pólvora, onde a tensão e a incerteza pairam no ar, prontas para explodir a qualquer momento. Com uma superlotação que ultrapassa os limites do imaginável e um controle tão frágil quanto um castelo de cartas, La Sabaneta é o palco de uma luta diária e implacável pela sobrevivência. Neste lugar, a lei do mais forte não é apenas uma regra, é a única lei que rege a vida. Cada dia é uma batalha, onde a força e a astúcia são as moedas de maior valor. Os detentos, empurrados para um ambiente onde a ordem e a justiça parecem conceitos distantes, são forçados a se adaptar a uma realidade onde a compaixão e a cooperação muitas vezes dão lugar à brutalidade e ao desespero. La Sabaneta é mais do que uma prisão, é um reflexo de um sistema que está à beira do colapso, um lugar onde a humanidade é testada a cada momento. A vida aqui não é vivida, mas sim sobrevivida, em um mundo onde a esperança de dias melhores é frequentemente ofuscada pela sombra opressiva da violência e do medo. É um lembrete contínuo de que, em alguns lugares, a dignidade e a paz são luxos que poucos podem se dar ao luxo de ter. 9. Tadmor, o abismo da brutalidade. A prisão de Tadmor, situada na Síria, emerge como um cenário onde a humanidade parece ter se eclipsado, deixando para trás apenas as sombras de sua essência. Este lugar, infame pela brutalidade implacável e condições que desafiam qualquer noção de humanidade, se destaca como um sombrio monumento à crueldade. Tadmor não é apenas uma prisão, é um lembrete arrepiante de que em certos recantos do mundo, o conceito de prisões transcende a ideia de reabilitação, mergulhando nas profundezas de uma realidade onde retribuição e terror são as forças dominantes. Neste lugar, cada pedra e cada grade parecem impregnadas com o eco de sofrimentos indizíveis, histórias que nunca foram contadas e vozes que foram silenciadas. Tadmor se tornou sinônimo de um regime de terror, onde a esperança de redenção e a possibilidade de uma segunda chance são conceitos estranhos e distantes. A realidade de Tadmor é uma janela para um mundo onde a justiça é ofuscada pela sombra da vingança e do medo. É um lembrete contundente de que, em algumas partes do mundo, a linha entre punição e tortura é tênue e, muitas vezes, inexistente. Tadmor não é apenas um local no mapa da Síria. É um símbolo de um dos aspectos mais sombrios da natureza humana, um lugar onde a dignidade e a compaixão são luxos que foram esquecidos. 10. Carandiru, o legado sombrio de um gigante prisional. Chegamos ao final de nossa jornada pelas prisões mais perigosas do mundo e guardamos para o fim uma história que ressoa com um eco profundo de violência e redenção. Esta é a penitenciária Carandiru, no Brasil, um lugar onde a tragédia se entrelaça com a história e onde cada parede conta uma história de dor e luta. A penitenciária, mais do que uma simples prisão, tornou-se um sinônimo de violência e tragédia em uma escala quase inimaginável. O massacre de 1992, um dos eventos mais sangrentos e controversos na história prisional do Brasil, é apenas um dos muitos capítulos sombrios que marcaram este lugar. Aqui, a brutalidade não conhecia limites, e as vidas perdidas se tornaram um símbolo das falhas profundas do sistema de justiça criminal. Hoje, o que restou do Carandiru foi transformado em um museu, um espaço dedicado à memória e à reflexão. Este local serve agora como um memorial às vidas perdidas e às inúmeras histórias não contadas de seus detentos. A transformação do Carandiru em um museu é um passo importante na jornada de reconhecimento e aprendizado com os erros do passado, oferecendo um espaço para reflexão sobre justiça, humanidade e a possibilidade de mudança. Com a história do Carandiru, encerramos nossa exploração das 10 prisões mais perigosas do mundo. Cada uma com suas histórias únicas, nos lembram da complexidade e dos desafios enfrentados pelo sistema prisional global. Esperamos que este vídeo não apenas informe, mas também inspire reflexões sobre a justiça e a humanidade em todos os cantos do mundo. Agora, queremos ouvir de você. Qual das prisões que exploramos te impactou mais e por quê? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas opiniões e perspectivas. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos impactantes como este.